Olá, galerinha! Hoje eu vim dar umas dicas para você que tem freezer ou geladeira tradicional sem ser frost free. Na verdade, a primeira dica é troque por um frost free, porque ninguém merece ficar descongelando geladeira e freezer. Eu tenho uma geladeira frost free e um freezer que não é frost free e que de vez em quando a gente tem que descongelar. E quem me segue no Instagram sabe que recentemente me deu assim uma loucura de não pedir ninguém para me ajudar e resolvi descongelar o freezer sozinha. Normalmente eu peço a ajudante da vez, né, para me ajude e tal, mas dessa vez eu quis fazer sozinho, inventei de fazer sozinho e meu marido me deu uma mãozinha ali no final. E aí, quais são as minhas dicas? Eu vou começar pelas dicas mais bobas e no final eu vou chegar na mais interessante, então fica no vídeo. Primeira coisa, programa o dia que você vai fazer esse descongelamento, porque é ideal que o seu freezer ou geladeira esteja meio vazio. Então você vai fazer esse descongelamento antes de fazer aquela compra de mês. Segundo, arruma uma caixa térmica ou uma caixa de isopor. Para a caixa de isopor, o ideal é que você, na hora que você se programar, que você souber que dia que você vai fazer o descongelamento, uns dias antes você vai acumulando gelo, vai fazendo gelo, mesmo de água da bica, vai guardando em saco plástico e no dia que você for fazer o descongelamento, forra sua caixa de isopor com uns sacos de gelo, depois cobre, porque o isopor não segura tão bem quanto a caixa térmica. A caixa térmica segura bem durante horas, mesmo se for conteúdo do freezer. Em seguida, vem uma técnica que eu usei ontem. Bom, muito bem, você já programou o dia, já chegou o dia, você já guardou as suas coisas na caixa térmica ou na caixa de isopor. E aí você vai desligar o seu freezer, abrir a porta e vai começar a ver aquele gelo derreter. Eu deixo chegar numa situação extrema, tá? Porque dá tanto trabalho que eu não degelo ele quando começa a fazer gelinho, não. Tem que estar com crosta de gelo mesmo para eu fazer. Mas você não precisa ser como eu. Você pode, a cada vez que ele já está com um pouco de gelo, você vai e degela ele. Para degelar normal, assim, um padrãozão, você simplesmente desliga ele da tomada, abre a porta e deixa ele degelar. Se puder ser num dia quente, melhor, vai degelar mais rápido, degela sozinho. Atenção, você vai precisar de muitos panos de chão, porque a água vai escorrer para o chão, então você vai ter que colocar o pano de chão lá. Fica de olho, de vez em quando você vai ter que torcer o pano de chão, enfim. Molha bastante o chão da cozinha, tá? Esteja preparado para isso se você nunca degelou um freezer ou uma geladeira. Aí, uma coisa que eu fiz ontem, eu tô falando ontem, quem me segue no Instagram vai ver que não foi ontem, mas no YouTube, quando eu tô gravando, foi ontem. Uma coisa que eu fiz ontem foi, eu esquentei um pouco de água. Gente, esquentei, não fervi, não é água quente fervendo, é água morna. Então eu esquentei um pouco de água e fui jogando, até usei uma concha. Fui jogando nas placas que estavam nas prateleiras horizontais, que tem a passagem do gás para deixar frio, né? Isso é mais coisa de freezer. Geladeira normalmente não tem essas prateleiras que ficam frias, congeladas. Normalmente é freezer. Então, nas prateleiras do meu freezer, eu fui jogando com cuidado, só no gelo, água morna. Com uma concha, fui lá jogando e o gelo foi derretendo, placas iam soltando. Até que teve uma hora que só tinha gelo na parede de trás e na parte de baixo da prateleira mais de cima. Que a prateleira de baixo, como eu fui jogando com a concha, foi tirando o gelo de cima e de baixo. Na prateleira mais de cima, onde a concha não cabia, porque era aquela parte... Mas era uma parte... No meu fica uma gavetinha. Eu não estava conseguindo jogar água por cima. Então, eu só teria que jogar água por baixo. E é muito difícil, né? Você jogar água por baixo, assim. E na parede de fundo do freezer também tinha gelo bem, assim, bastante... Uma parede de gelo mesmo. E aí, qual foi a ideia genial que meu marido deu? Borrifador. Eu acredito que com squeeze, se você não tiver um borrifador em casa, que não é uma coisa que todo mundo tem. Se você não tiver, provavelmente você vai ter um squeeze, aquele de botar água para beber na hora da ginástica, né? Eu sei que muita gente tem squeeze. Provavelmente vai funcionar também o squeeze. O que eu fiz? Coloquei água morna aqui para você ver se isso aqui é plástico. Logo não podia ser água fervente. Foi água morna, morninha para quente, assim. E aí eu fui borrifando
na parede de fundo, onde era difícil jogar com a concha, e na tal da parede, na parte de baixo de uma prateleira bem em cima. Gente, teve uma hora que a crosta de gelo que estava na prateleira de filme despencou, caiu inteira, assim, pré, dentro do freezer. Ou seja, acelerei. Quanto tempo aquela placa ia cair? Era uma placa grossa ainda. Em quanto tempo ela ia derreter toda e cair? Eu, num instante, sei lá, acho que passei uns 10... Gastei um tubo desse, borrifando, talvez uns 10 minutos de insistência, para aquela placa desfazer e cair. E aí, foi só enxugar com pano seco. Outra coisa, quando você for lavar, nada de produtos abrasivos. É uma esponja macia, o lado macio da esponja, com um sabãozinho neutro, pouca coisa, não é para fazer muita espuma, porque a espuma vai escorrer, vai entrar onde não deve. Então é um pouquinho de sabão na esponja, ou um paninho úmido. Se você perceber que o seu freezer está limpinho, a geladeira normalmente fica mais sujinha, o freezer fica mais limpinho. Pode vir só com um paninho úmido para limpar e depois seco para secar. Secou tudo, fecha a porta, bota na tomada, espera gelar e aí você devolve a comida. Não devolve a comida com o freezer ainda a temperatura ambiente, quente, por assim dizer, né? Espera ele gelar de novo, não sei se é uma dica muito boba essa última, mas eu tenho que falar tudo aqui, né? Porque tem gente que não sabe. E aí é isso, gente. Essas eram as dicas que eu queria dar pra você sobre limpeza de freezer. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal que todo domingo tem alguma dica. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.